Propriedades físico-químicas da água, cálculo de pH, são fundamentais para a bioquímica, para que a gente possa aprender de forma significativa, principalmente a bioquímica médica, bioquímica clínica, mas também é fundamental para a gente conseguir resolver exercícios de vestibulares, exercícios que caem no Enem e também exercícios a nível de graduação. Se você quer aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Assim que tocar a vinheta, eu vou começar a resolver um exercício que caiu no Enem envolvendo pH e propriedades da água. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Eu gravei algumas aulas teóricas a respeito das propriedades físico-químicas da água, gravei uma aula de exercícios envolvendo o cálculo de concentração de íons H+, de íons OH-, cálculo de pH, cálculo de pOH, e nessa aula eu estou trazendo a resolução de um exercício do Enem, onde a gente precisa desses conceitos, desse conteúdo, desse aprendizado, para que a gente possa chegar na resposta correta, sem precisar de muita decoreba. Vamos então ao exercício. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso, gerado em um processo industrial, tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro ou molar. Para atender à legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Então, interpretação. O Enem gosta que a gente interprete a questão para que a gente possa chegar na resposta. Ele não gosta simplesmente de conhecimento direto, puro e aplicado. Então, a gente tem que interpretar várias coisas e aqui envolve, inclusive, o cálculo de pH, que nesse caso é um pouco tranquilo de ser feito. Mas vamos às informações importantes. Para a gente conseguir, então, colocar o resíduo, dispensar o resíduo gerado no corpo receptor, o pH tem que estar entre 5 e 9. Por que disso? 5 é um pH ácido, mas não é muito ácido. 9 é um pH básico, mas não é muito básico. E quando é 7, está próximo da neutralidade. Então, nessa escala, nessa faixa entre 5 e 7 é permitido. Qualquer coisa abaixo de 5 é muito ácido, qualquer coisa acima de 9 é muito básico. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que interpretar ou entender é que tem íons OH- nesse resíduo. Íons OH- na concentração de 1 vezes 10 a menos 10 molar. Então, eu preciso saber qual que é o pH desse resíduo, para eu saber se ele está dentro dessa escala de 5 a 9, se eu posso liberar esse resíduo para o corpo receptor, ou se eu tenho que fazer uma alteração de pH. É isso que a questão quer cobrar da gente, esse tipo de interpretação. Então, se eu sei que a concentração de íons OH- é 1 vezes 10 a menos 10, eu posso fazer o cálculo de pOH primeiro. É uma das formas de resolver isso. pOH é menos log da concentração de íons OH-. O pOH, a interpretação é idêntica do pH. pH significa concentração de íons H+ no meio. pOH indica a concentração de íons OH-. Então, se eu tenho o valor da concentração de íons OH-, eu jogo na fórmula. Então, pOH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 10 molar. Eu uso a calculadora científica para fazer isso. Mas como o valor ali é 1, e no Enem eu não posso usar a calculadora, 1 com o expoente 10 a menos 10 indica para mim que o pOH tem um valor de 10. Para eu calcular isso usando a calculadora, eu colocaria 1 ESP menos 10 e apertaria o igual. O ESP é um botão da calculadora científica que já coloca na base 10
e o valor do expoente a gente escreve. Então seria 1 ESP menos 10 igual. Como, né, no Enem a gente sabe que não pode usar a calculadora, a gente colocou o valor de 1, porque 1 vai dar o próprio expoente. Então, o POH é igual a 10. Eu quero saber o pH, né, para a gente conseguir saber se ele está entre 5 e 9. Então, como que eu faço? pH mais POH é igual a 14. A escala do pH varia de 0 a 14. Então, quando eu somo a concentração de íons H+, com a concentração de íons OH-, sempre dá 14. E eu tenho o valor do pOH. Então, eu vou ficar com a única incógnita que eu quero, que é exatamente o valor de pH. Então, pH mais 10 é igual a 14. pH é igual a 14 menos 10. Como o 10 está somando com o pH, pH mais 10, eu passo ele para o outro lado da igualdade com o valor negativo. Então, 10 menos 14. Eu tenho, então, que o pH é igual a 4. Então, pH 4 significa dizer que eu tenho um ambiente mais ácido do que o permitido para a liberação dos resíduos no corpo receptor. Então, essa empresa não pode lançar esse resíduo da forma como ele está. Então, tem que alterar esse pH. Para alterar pH, eu tenho, nesse caso, que colocar OH-. Eu tenho que reagir esse composto, esse resíduo, com íons OH-. Por que disso? Porque aí o pH vai subindo. Quando o pH vai ficando alcalino, significa dizer que a concentração de íons OH- está ficando maior do que a concentração de íons H+. E aí no almoxarifado tinha esses 5 compostos. A pessoa que criou essa questão do Enem quer saber se você entende se desses 5 compostos tem algum que em solução aquosa, essa é a informação mais importante dessa questão, porque olha só, um resíduo líquido aquoso, então a gente tem que pensar na reação desses compostos quando em solução aquosa. O que ocorre com esses compostos quando estão na presença da água? A água é um composto anfótero. Ela pode atuar tanto como ácido como base. Se ela estiver num ambiente ácido, a água se comporta como base, ou seja, ela capta íons H+. Se ela está num ambiente básico, ela se comporta como ácido, ou seja, ela libera íons H+. Então, vamos interpretar agora o tipo de reagente que a gente tem e o que esse reagente pode liberar para a gente. Se você não quer fazer o cálculo do pOH e usar aquela formulazinha que eu mostrei, pH mais pOH é igual a 14, a gente pode fazer o cálculo usando a constante da água, Kw. Kw é igual à concentração de íons H+, multiplicado pela concentração de íons OH-. Por que disso? Porque quando a água se dissocia, ela libera exatamente a mesma quantidade de íons H+, e de OH-. Então, essa fórmula ajuda a gente a fazer o cálculo quando eu quero achar uma concentração daquele que eu não possuo. Aqui eu tenho a concentração de íons OH-. Para eu achar o pH de forma direta, eu tenho que saber a concentração de íons H+. Vamos então ao cálculo. Kw é igual à concentração de íons H+, e eu tenho qual que é o valor da concentração de íons OH-, que é 1 vezes 10 a menos 10. Mesma coisa. Então agora, olha lá, o Kw ele é fixado, ele sempre vale 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Na minha aula teórica eu explico por que chegou nesse valor. Tudo bem? Então, no valor do Kw da fórmula, eu substituo por 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Agora, reparem que eu fiquei apenas com uma incógnita. Eu só tenho a concentração agora de íons H+, que eu não sei. Tanto o valor do Kw quanto a concentração de íons OH- eu já encontrei. Então, eu isolo a concentração de íons H+, e passo a concentração de íons OH- para o outro lado, na forma de divisão. Olha só, a concentração de íons H+ está multiplicando 1 vezes 10 a menos 10. Eu passo para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, a concentração de íons H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado,
dividido por 1 vezes 10 a menos 10 molar. Concentração de íons H+, é igual a 1 vezes 10 a menos 4. Como que eu fiz para calcular isso? 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1 vezes 10 a menos 10, chegando em 1 vezes 10 a menos 4. Então, essa é a concentração de íons H+. Agora, eu consigo calcular o pH de forma direta. pH é igual a menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 4. Portanto, o pH é igual a 4. Olha só, para fazer o cálculo da divisão, eu posso fazer a divisão direta, 1 vezes 10 a menos 14 por 1 vezes 10 a menos 10, dá 1 vezes 10 a menos 4. E para calcular o pH é menos log. Só que como o valor de novo é 1, significa dizer que o pH é idêntico ao expoente com carga trocada. Então, 10 a menos 4, o pH é igual a 4. Cheguei no mesmo resultado. Eu estou mostrando aqui duas formas diferentes de chegar no mesmo objetivo. Você escolhe qual que você aprendeu melhor, qual que você trabalha melhor e faz para chegar no valor de pH. Agora a gente está pronto para analisar as 5 soluções, os 5 compostos disponíveis para alterar esse pH, ou seja, a gente precisa subir ele, passar ele pelo menos de 5, ele tem que ficar entre 5 e 9 para que eu possa então liberar esse resíduo. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Qual que você escolheria? A primeira delas, olha só, é o CH3COOH. É um ácido orgânico, é um ácido carboxílico, ou seja, ácidos carboxílicos em solução aquosa liberam íons H+. Íons H+, deixam o ambiente ainda mais ácido. Esse eu não posso escolher. Mas eu mostro aqui para você, olha só. O CH3COOH é o ácido acético. Se a água se comporta como uma base, que eu estou representando por B, então a água se comportando como uma base, ela capta esse íon H+ aqui, ó, esse hidrogênio, né? E se transforma no íon hidrônio, H3O+. Íon hidrônio é o ácido. Então esse pH, ele desceria. De 4 ele ia vir para baixo, poderia chegar em 3, 2,5, depende da quantidade de ácido acético utilizada. Então, o ácido acético não me ajudaria a colocar o pH acima de 5. Eu passo para o segundo composto. O segundo composto, olha lá, é o Na2SO4, é o sulfato de sódio. Sulfato de sódio é um sal, mas é um sal neutro. Como que eu faço para saber isso? Olha só, o Na, que é o cátion, ele vem da base. E o SO4-, 2-, ele é o ânion, ele vem sempre do ácido. Então eu sei que Na, ele veio da base NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base forte. E o sulfato veio do ácido sulfúrico, que também é um ácido forte. Quando eu misturo um ácido forte com uma base forte, eu formo um sal neutro. Sais neutros não alteram o valor de pH. Veio de uma base forte e de um ácido forte. Não altera o sal neutro, ele não altera o valor de íons H+, e nem de íons OH-. Tudo bem? Então, esse sal eu não posso utilizar. Olha só, quando eu tenho um ácido forte, ele perde o seu hidrogênio por completo e ele se torna uma base conjugada fraca. Quando uma base forte libera íons OH-, ou reage com um ácido, ela forma um ácido conjugado fraco. E aí esse ácido conjugado fraco e essa base conjugada fraca não são suficientes para reagir com a água e alterar o pH de novo. Então, sais neutros não alteram o valor de pH. Então, o pH, nesse caso, se eu coloco sulfato de sódio, permanece em 4. Ele não sobe. Então, não posso usar esse sal neutro também. O terceiro composto é o metanol, CH3OH. O metanol também é um composto orgânico, mas os álcoois, que são funções orgânicas, é um grupo funcional orgânico, tem a hidroxila ligada a carbono tetraédrico,
ele é um composto praticamente neutro. Ele não libera nem íons OH- e nem íons H+. Ele tem um hidrogênio aqui, ó, mas esse hidrogênio não é ácido. Ele não costuma ser captado pela água. Então, nesse caso, o metanol também é um composto neutro, não tem capacidade de alterar o pH, e eu nem representei a fórmula dele aqui, porque ele não se dissocia. Então, o pH permanece em 4 se eu coloco metanol nesse resíduo. A letra D, por sua vez, é o K2CO3, que é o carbonato de potássio. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido. K2, então, vem do hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é uma base forte, então libera ácidos conjugados fracos, que não têm capacidade de alterar o pH. Já o carbonato veio do ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco. Ácidos fracos liberam bases conjugadas fortes. Quem que é a base conjugada forte? Exatamente o carbonato. Então, como a solução é aquosa, essa informação é imprescindível para resolver esse exercício. Como é solução aquosa, o carbonato reage com a água, liberando íons OH-, porque olha só, o carbonato reage com o hidrogênio da água e libera OH-. Esse OH- vai fazer com que o pH suba. Se o pH está subindo, ele vai provavelmente ficar entre 5 e 9. Portanto, o carbonato de potássio, como ele é um sal básico, sais básicos alteram o pH para cima. Não se esqueça disso. Sal neutro, que vem de ácido forte, base forte, não altera pH. Sais básicos liberam íons OH- em solução aquosa, portanto, eleva o valor do pH. De 4 ele vai para 5, 6, 7, 8, depende da concentração de carbonato de potássio que vai ser misturada. Mas sais básicos, não se esqueça disso, consegue liberar íons OH- em solução aquosa, portanto, eleva o valor do pH. Já o último, para a gente analisar também a letra E, eu marcaria a letra D, você deveria marcar a letra D, carbonato de potássio, que é um sal básico que tem capacidade de aumentar o valor do pH. Mas vamos analisar agora o cloreto de amônio, NH4Cl. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Então, NH4 mais OH menos é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, a base fraca não consegue. Quando a base fraca libera íons OH-, consegue então formar aqui um ácido conjugado forte. Então, ácidos conjugados fortes, na presença de água, a água vai se comportar como uma base, captando esse íon H+, deixando o meio ácido. E o Cl veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte, que se dissocia por completo e não tem capacidade, né? O seu sal não tem a capacidade de alterar o pH. Cuidado, o ácido clorídrico deixa o pH ácido. O sal formado por ele, por ser um ácido forte, libera uma base conjugada fraca. Essa base conjugada fraca não altera o pH. Já bases fracas produzem ácidos conjugados fortes. Ácidos conjugados fortes reagem com a água, liberando íons H+. Ou seja, na letra E, nós temos um sal ácido. Sal ácido deixa o pH ainda mais baixo. Então, vamos recapitular aqui. A letra A é um composto ácido, né? Um ácido orgânico, que é um ácido moderado, que abaixa o valor de pH. A letra E também é um sal ácido, abaixa o valor de pH. O sulfato de sódio e o metanol são neutros e não conseguem alterar o valor de pH, que permaneceria em 4. Já o carbonato de potássio é um sal básico que libera íons OH- em solução aquosa, portanto, aumenta o valor de pH.
sais neutros, para fechar essa aula, não alteram o valor de pH, porque são formados por ácidos fortes e bases fortes, então formam ácidos e bases conjugadas fracas. Sal básico libera íons OH- em solução aquosa, portanto eleva o valor de pH. Sais ácidos em solução aquosa liberam íons H+, que deixam o pH mais baixo. Eu espero sinceramente que esse exercício o ajude na resolução, né, de exercício de vestibular, no próprio Enem, que costuma cobrar aí questões repetidas, né? Na graduação, para cálculo de pH, para entender a bioquímica, principalmente a bioquímica médica. E se você tiver foco e disciplina, eu tenho certeza que o aprendizado será significativo. Conte sempre comigo para isso. Bons estudos!